Alô, 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 testando. Alô, alô, alô. Alô, testando. Aê, Epa! pesou, hein? Pesou a internet aqui em casa, hein? Vai ficar devagar o negócio. É, que é isso, velho? E aí? Consegue me ouvir? O que tá caindo? Deixa eu... Alô, 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 alô. Tá me ouvindo aí? Tô te ouvindo. Aqui eu te escuto. Tá me ouvindo bem aí? Tô ouvindo aí. Tô ouvindo. Ah, então show. Como é que você tá, rapaz? Me conta aí, o que tá fazendo nessa quarentena? Porra, tô comendo muito. Coisa boa. Eu tô lendo, tô cozinhando, tô escrevendo, tô tocando, Tá tocando. tô tocando violão, toco violão. O bichinho tá ali, eu vou até mostrar pra vocês aí, ó. O bichinho. Dá pra ver Vai lá, aí? mostra pra galera que tá aí. Dá pra ver, dá pra ver. Caralho, e que música você gosta de tocar? Que tipo de música você gosta de cantar? Rapaz, eu gosto. Bom, vários estilos, né? Eu gosto muito da bossa, do samba, Ó, mas toco MPB, enfim, arranho, né? Aquela. Não sou aí um Caetano Veloso, não sou aí o ainda, né? Gilberto Gil, Ainda. né? Pelo amor de Deus. Mas assim, eu sou o Mas Tomás, toco ali, depois de eu um. vou tocando. Depois da Eu, noitada eu, aí dá pra encantar. eu sou mais ou menos assim com a percussão. Mas me diz uma coisa, já tá saindo um brega funk aí no violão ou não? Rapaz, isso aí eu ainda não, mas eu vou aprender, tem que aprender então. Então, Tomás, vamos deixando o povo chegando aí, a galera tá chegando na nossa live. Esse é o nosso Massa. Em Movimento em Casa. Então, a galera vai chegando. Enquanto isso, é importante a gente contar, né, como é que a gente está fazendo para se cuidar aí, para manter a nossa saúde mental, né, durante essa pandemia do coronavírus. Eu tenho tentado aqui, né, fazer uns exercícios, botar a cabeça em movimento. Eu sou um cara muito enérgico, assim, ó. Então, se eu ficar muito tempo sem ter o que fazer, a cabeça já começa a Não, pirar, assim. eu tento fazer uns exercícios aqui, jogo uma capoeira sozinho, Ah, enfim. meu, Tem que tá liberar rolando. energia mesmo. Tem que liberar, porque senão a gente fica muito trancado dentro de casa, né? Temos que seguir Sim, essas recomendações da OMS, do isolamento social, é importante. isso. E a gente tem que tentar tornar isso um pouco mais saudável para nós mesmos, né? Tem que ver como é que a gente faz para descansar, porque tempo ocioso não significa descanso, né? Às vezes uma leitura assim como tu tá fazendo, né? Investir na arte, na cultura é importante. Cara, estamos falando aqui da Cruzeiro, a gente conseguiu se falar um pouquinho, né? Não deu tempo de se É. apresentar. Meu nome é Carlinhos, aí eu fazer esse momento agora de apresentação pessoal para ti. Meu nome é Carlinhos, eu sou militante desse movimento chamado Levante Popular da Juventude, que tem essa iniciativa chamada Em Casa em Movimento, que é essas, né, live a partir das 18h30, onde a gente vai fazendo diversos debates, né? Debates no tema da educação, no tema da saúde, no tema da cultura, enfim, no tema da arte. Nesses vários temas, mas sempre tentando ligar ele com a conjuntura política e a realidade onde a gente está inserido, né? Então, para quem está chegando agora, hoje o nosso tema é sobre o papel político do cinema, né? E aí falando do cinema brasileiro, e aí com esse grande ator aí que é o Tomás Aquino, que deu Opa! vida ao personagem Acácio aí, eu não sei como é que eu te chamo, se eu te chamo de Acácio, de Pacote ou de Tomás Aquino, como Vai é que na você fé, prefere? Vou sente no na teu fé, coração, cara. Vai no teu vou chamar de meu coração. irmão, já era. Aí tá certo, aí Irmão, é bom. irmão, para a gente começar o processo aqui, para a gente começar o debate, que eu sei que a nossa galera já está ansiosa, né? Porque dá 18h30 e o nosso povo já fica esperando o debate. Tomás, eu queria, primeiro, que tu me contasse um pouco de como é que foi, né, para ti começar a tua carreira como ator, né? Tu começou a tua carreira na arte, interpretando no teatro, ou se foi na música. Como é que tu começou a tua carreira artística? E como é que tu parou no elenco de Bacurau interpretando e dando vida a Pacote? Rapaz, essa é uma pergunta muito boa.
Eu, eu sempre, desde criancinha, fui muito cheio de energia, né? Então, e a Leite galera. Kiko. Pronto, exatamente. E a galera falava muito assim, cara, você. Quando eu fui na adolescência, a galera, pô, você é muito engraçado, você é muito espontâneo, acho que você tem que seguir na carreira do teatro, da arte, enfim. E aí eu nunca tinha pensado de fato em fazer alguma coisa de ser profissional como ator, né? Mas sempre, desde criança, eu brincava com minha irmã. Eu tenho 4 irmãos, são dois homens e 2 mulheres. Uhum. E eu sou o mais novo, né? Então essa que é perto de mim, né? A gente brincava muito com a câmera do meu pai, de fazer personagens, enfim, inventar um monte de coisa, um monte de história, né? Mas só que aí, enfim, a gente brincava disso, mas não levava a sério. E aí, Sim. com 10 anos de idade, eu comecei a jogar basquete. Foi onde eu me tornei profissional no esporte, né? Olha aí, rapaz. Eu jogava basquete, então aí até os 18 anos, né, 18, 19 anos, quando eu parei, né, e depois fiquei jogando, brincando, e aos 20 anos eu li no jornal uma matéria que dizia: atores e atrizes que queiram fazer parte do novo elenco da peça O Grande Circo Místico, venham fazer o teste, tragam seu currículo. Aí eu disse, por que não? Talvez seja uma oportunidade para mim, eu vou arriscar nisso aí. Não tinha feito nada, né, Bora. de teatro, de nada. Ah, Vamos embora. E aí, quando eu cheguei lá para fazer o teste, passei, fiquei muito feliz cidade. e, pô, eu comecei a treinar circo, né? Treinar malabares, cuspir fogo, fazer as coisas de circo, né? Começou a inventar. E aí eu vivi um trapezista nessa peça, né? E quando eu recebi os primeiros aplausos, né, que terminou a peça, que eu vi as pessoas se levantando e aplaudindo, eu entendi que aquilo era um outro mundo, outro universo. Nossa. Então foi onde eu me encantei de me arrepiar. Até hoje eu já me arrepiei aqui de novo, só de contar essa Só de história. lembrar. E aí recebi uma crítica muito negativa no jornal, né, porque de fato eu realmente não tinha estudado nada até então e dizendo que eu era a pior coisa da peça, por assim dizer. Ué, E aquilo eu olhei assim, eu fiz, caramba, então eu tenho que estudar. Vamos lá. Eu comecei a estudar, isso era em 2006. Comecei a ler, estudar. Quando foi em 2007, eu entrei num curso de teatro. olha que massa. Aí comecei a fazer o curso e a peça fez a segunda temporada em 2007. E aí em 2007 eu recebi a crítica positiva dizendo que eu era o auge da peça. Então, depois de um ano estudando, eu disse, então esse é o caminho. E aí eu fui, cara. Melhorei. E aí foi seguindo, foi seguindo, foi seguindo. Aí comecei a fazer mais trabalhos, mais peças, enfim. E depois, em 2017, é que eu entrei mais no cinema, né? Assim, Uhum. que eu fiz, em 2010 eu fiz umas figurações. Em 2011 eu fiz uma participação em tatuagem. Em 2012 eu fiz uma outra participação em Praia do Futuro. E Olha. aí em 2017 eu comecei a ganhar papéis um pouco maiores, né? Umas participações maiores. Então, aí fiz uma série na Globo, chamada 13 Dias Longe do Sol. Aí Olha. depois fui fazendo longas que ainda não estrearam por conta de recursos financeiros. Sim. E em 2018 veio a oportunidade de fazer Bacurau. E aí Olha. foi só alegria, assim. Então é o que você planta, né? Assim, foram 10 anos até chegar em Bacurau. Tem um povo lembrando aqui que você participou também da série 3% da Netflix, rapaz. Foi. Nosso povo está acompanhando, olha aí, ó. Verdade, eu fiz, acho que era Renan o nome do personagem. Uhum. Fiz uma participação em 3%, foi muito bacana, assim. E é bom porque eu acho que se eu não me engano, foi uma das primeiras séries nacionais, né, a galgar esse patamar aí dessa tecnologia, né, de entrar na Netflix, né, de entrar nessas mídias da internet, essas plataformas digitais. Então, eu acho que foi uma das primeiras séries que entrou aí e fazer parte dela foi incrível, assim. Acho que é bem Acho que foi bacana, a né? primeira série brasileira ali, né, a participar da plataforma de streaming. Eu Acho que acho que bem foi isso. interessante. Ó, vou mostrar aqui Cara, pra vocês, ó. vai.
Bacurau, olha aí, ó. Só pra... Pra galera indo tremendo o coraçãozinho. Olha aqui, ó, não sei se tu tá conseguindo acompanhar, mas eu tô acompanhando o que a galera tá escrevendo aqui, né? Vixe, não tô Então vendo nada. é só declaração de amor e falando muito bem. Ai, que maravilha, Cara, gente. Então amo todo mundo já amo todo mundo. já tô apaixonado também. Ô Tomás, Diz eu sou aí. um cara que também sou apaixonado pelo cinema brasileiro. Assim, eu moro na Grande Cruzeiro, demorei para conhecer de fato o cinema brasileiro, né? Eu era também uma daquelas pessoas que viu o cinema hollywoodiano como a referência, né? Então tudo que fugisse daquele padrão, né? Ah, eu não gostava, achava chato, achava cansativo. Então, Aí eu me assim, identifico, cara. Engraçado se isso. identifica também. Então, uma grande Mas é bom dificuldade que a falar gente sobre tem isso, cara. para a gente entender os nossos limites, né? E aqui na periferia a gente é muito afetado, né? Só por essa forma de fazer cinema. E a gente sabe que hoje uma das formas de dominação hegemônica do imperialismo é a cultura, é a arte, é o cinema, né? Após aí a queda do Muro de Berlim, eles investiram muito forte na dominação cultural dos povos, né? E nós, que estamos aqui na América Latina, não fugimos, né, dessa triste sina. E a gente vê Bacurau estreando em 2018 num Brasil, né, governado por Bolsonaro, né, É que a muito gente sabe louco, aí que cara. está a serviço, muito louco, que está a serviço do imperialismo. E a gente vê várias quebras de paradigma, né, dentro do cinema. Primeiro, uma das coisas que mais me chocou, que foi uma das coisas que eu peguei logo de cara, assim, né, foi a quebra desse mito do cidadão estadunidense, que é aquele cidadão super preparado para entrar na guerra e salvar o mundo, né? Aquele homem, aquela mulher que nunca morre, que é imbatível, assim, né? E que eu acho que foi uma das primeiras coisas que Bacurau trouxe, assim, tipo, cara, aqui é Brasil, velho. Aqui é Brasil, pô. Então, tipo assim, ó, cara, eu achei muito louco. E sobre essas quebras de paradigma, e sobre, né, o que um pouco Bacurau, ele é um filme que não fala só sobre a realidade localizada no sertão pernambucano, mas a gente percebe que no fundo o Kleber Mendonça ele quer falar sobre uma disputa de poder, né? Principalmente sobre as forças imperialistas e esses países, né, que eles tentam subjugar, como por exemplo é o Brasil. E a gente vê hoje o nosso presidente aí entregando os nossos recursos naturais, né? Entregando toda a vida brasileira. E a gente viu isso também no filme Bacurau, né? Quando o prefeito lá vai negociar aquele turismo, que eu até agora não sei como adjetivar aquele turismo lá, né? Se é um turismo free fire, sei lá o que que é. Mas é que aquela galera que foi lá para matar, né? É Então, muito. tipo, o que tu acha que traz de disputa nesse filme, na narrativa? Carlinho, tu falou muita coisa boa, velho. Assim, eu acho que porra, 1 hora de live é muito pouco, cara, porque a gente tem que. Primeiro que eu acho o movimento de vocês, né, eu acho muito bom, porque já é uma coisa social de conjunto, isso já traz o nome sociedade, né, onde a gente tem que se viver coletivamente, né. E isso é referência em Bacurau, né, onde a gente vive coletivamente, né, a resistência coletiva, né. Quando você fala das questões de quando a gente via filmes hollywoodianos e só isso, é porque realmente a cultura nossa que a gente vive ainda e que viveu hoje em dia está se dissolvendo um pouco mais, mas que fomos influenciados bastante foi por essa cultura norte-americana mesmo, sabe assim, tanto a europeia, né, assim, a europeia e norte-americana. Então as músicas também são influências norte-americanas, né? Eu me lembro quando eu era mais novo que eu ia assistir um filme nacional, me dava uma agonia por ver um filme da minha língua, sabe? Quando que eu assistir um filme americano, eu achava massa porque era uma outra língua e eu não entendia por quê, mas é por causa dessa força cultural, sabe? Dessa impregnação de colônia, sabe? Assim, em só ouvir aquilo. Eu não estou dizendo que é uma coisa que é ruim, que tem que se tirar isso de você. Não, se você gosta, tudo bem, ótimo, eu acho massa, mas tem outras coisas bacanas. Tem filmes turcos, franceses, espanhóis, argentinos, tem muitos filmes interessantíssimos para assistir, sabe, com outras qualidades e outra cultura que você vê em si.
né? Eu tenho aberto muito o meu campo da mente nesse sentido desde uns 4 anos para cá, sabe, assim, de ver mais filmes, principalmente da nossa América Latina, né, onde a gente tem uma proximidade tão grande e eu, por exemplo, não falo espanhol, sabe, assim, e eu tô doido para tentar aprender, sabe, essa língua, porque, cara, a gente mora aqui próximo, sabe, e claro, a língua americana, o inglês se tornou a mundial, tal, mas tipo, e as nossas línguas mais próximas, Nossas sabe, assim, raízes, cadê, né? como é? E as nossas raízes, cadê, né? Onde é que a gente vê isso em Exatamente, viagem? inclusive as línguas indígenas, né? Que eu acho que foram as mais. Cadê, né, essas línguas, né? Acho que a gente deixou de lado, né? Mas voltando à tua pergunta, porque eu falo muito, viu, irmão? Só para. Bora, vamos. A ideia é a gente bater um papo aqui, irmão. Sinta-se à vontade. Mas eu acho que o imperialismo é uma merda, né? Não tem para quê. Um cara que eu não entendo de boa mesmo, assim, como um cidadão que vive aqui no mundo, como ser humano, eu não entendo como que uma pessoa apoia alguém que fala que é a própria Constituição. Eu não consigo entender esse apoio, né, assim, desse imperialismo. E eu fico muito triste, né? Fico muito triste, porque Bacurau, ele mostra como podemos nos posicionar em relação a isso, o quanto que a voz do povo é muito forte, sabe assim? Uhum. Porque vivemos numa Bacurau, você vive numa sociedade ali pacata, onde tem a feira, onde todo mundo está vivendo bem, não tem problemas com preconceito, por exemplo, tem uma trans que vive com 2 homens, né? Tem Pois é. trans negra, né? Assim, então tem um casal de lésbica, enfim, várias outras questões que se batem ali. Tem as prostitutas que vivem ali numa boa, sabe assim, porque são seres humanos. E tem uma frase até importante que eu acho, que se fala assim, que a dona, como que é o nome do personagem? Eu esqueci, mas ela fala assim, para Tony Júnior, ela fala, não se esqueça que puta também vota. Porque, Sim. é claro, somos seres humanos, nós escolhemos as nossas profissões, nós queremos ser do jeito que somos, sabe? Eu acho que isso é o mais fundamental, entendeu? Então, Bacurau mostra isso, sabe? Que estamos bem ali. E quando você vem impor uma colonização em cima da gente, a gente fala, peraí, o que é isso? Sabe? Quem são vocês para... Vocês não querem ver o museu, não querem entender a nossa história, não querem se Quer relacionar dialogar com a conosco. gente? Exato, É, sabe? Já quer chegar aqui botando um negócio para uma arma, um tiro, né? Calma, porra, vem conversar, sabe? Assim, vem entender, vamos trocar. Não quer fazer uma viver coisa. é muito complicado. Pois é, né? Os caras estão muito acostumados a querer estar nesse lugar aí de holofote do mundo, assim, né? Mas assim, voltando para o Brasil, né? A gente já sabe que o imperialismo ele atua dessa maneira, tentando hegemonizar a forma de pensar, a forma de viver, a forma de agir, através da cultura, através do cinema. Mas a gente sabe que aqui no Brasil, né, a gente tenta, nosso povo, ele é um povo muito resistente, né? Seja no Nordeste, seja no Sul, seja no Sertão, enfim. É um povo que ele é muito aguerrido, assim, né? E a gente, nos últimos anos, tem tentado lutar, né? E feito de tudo para nos libertarmos, né? Dessas amarras aí coloniais que tu trouxe, assim, né? Que sejam elas através da cultura, sejam elas, enfim, através da música. E eu acho que uma das amarras culturais que a gente está há muito tempo tentando se desprender é do cinema, né? E o cinema nacional ele tem despontado, assim, feito várias produções aí que tomaram os cartazes do mundo, né? Enfim, Aquários, Bacurau, enfim, posso citar vários outros, Cidade de Deus, né? Várias produções brasileiras, né? E eu queria que tu me dissesse, assim, qual que é o futuro que tu enxerga na produção, no cinema brasileiro? Tu acha que o cinema brasileiro ele tem espaço nos dias de hoje? Vai ter investimento? Deveria Cara, ter ou não? é muito. No caso do que você está falando, assim, se depender do governo atual de Bolsonaro, não vai ter. Sabe assim, ele é bem nítido e claro no que ele fala em relação à cultura. Né? Ele não. Inclusive, né, existe uma questão aí de apoiar novamente a questão do AI, da questão
política que visa novamente criar-se uma ditadura, né, criar-se analistas, o silêncio das pessoas que pensam, o silêncio dos artistas, o silêncio dessas pessoas que na sociedade querem uma igualdade, né? Então, se depender desse autogoverno, não, o cinema não vai crescer, não vai crescer nunca, né? Assim, não vai se ter um investimento para isso, né? O que está se acontecendo agora são investimentos em séries, né? Devido a essas grandes plataformas digitais que estão atingindo o mundo inteiro, esse streaming, exatamente. E você não vê só séries norte-americanas, por exemplo, você vê séries do mundo inteiro, né? O que é mais bacana ainda. Você vai falar? Você cortou aqui? E aí, bom, enfim, não sei se cortou aí. Eu acho que cortou um pouquinho. Bom, mas enfim, dependendo do governo de Jair Bolsonaro, não vai rolar. Mas o que acontece é que realmente o Brasil ele tem construído grandes produções nacionais, né? Mas embora sejam frutos de verbas ainda governamentais do governo passado, né? Importante destacar. É muito importante destacar mesmo, assim, né? Porque então temos produções que tá no Netflix, né? Democracia em Vertigem, né? É um documentário que foi concorrer ao Oscar, sabe? Assim, temos o nosso filme Bacurau, que foi concorrer no Palma de Ouro, que é um dos prêmios mais importantes internacionais, né? Então tá lá. Carinha Nus também ganhou, se eu não me engano, porque são dois eventos que tem em Cannes, né? Tem o Palme d'Or, que é o Palma de Ouro, e tem eu esqueci o nome do outro, que é o melhor evento de lá, sabe? Assim, eu vou me lembrar daqui para o final da Anus ganhou com A Vida Invisível, né? Que é esse filme maravilhoso que lançou aí. E, enfim, temos tantas outras produções, temos Divino Amor, temos Estou Me Guardando para Quando o Carnaval Chegar, sabe? Que também é um documentário que está eu acredito que está no Netflix também, se eu não me engano, assim, mas... E são muitas produções, sabe, bacanas que o mundo inteiro vem falando, sabe, assim. Então, a única coisa aqui é o que o governo está apoiando, esse atual governo não está apoiando. E eu entendo por quê. Porque quando você tem uma cabeça que pensa contrário de um imperialismo, você sabe que vai ter resistência. E você não quer resistência, você quer cortar. Você quer calar, porque você quer ser sempre superior. Quando você vem com uma peça de teatro, por exemplo, que tem um cunho filosófico para fazer você pensar, sair daquele palco, daquele teatro pensando, porque a gente te deu o livre-arbítrio, a escolha de você pensar o que você quer fazer na tua vida. Porque a gente te propôs isso. E o governo não. Na ditadura foi assim. Quando se tinha a peça, a Ópera do Malandro de Chico Buarque, por exemplo, militares foram assistir a peça. Ele teve que reescrever o texto, sabe? Teve várias coisas. Foram muito censurados. É um absurdo isso, você não ter um livre-arbítrio de criatividade, sabe? Assim, enfim, é complicado. Falando sobre livre-arbítrio, assim, né? Eu, particularmente, tenho uma opinião de que o teatro, o cinema, ele ajuda muito no desenvolvimento intelectual do indivíduo. Eu, por exemplo, tive uma experiência muito curta no teatro. Participei de uma escola de formação em teatro do MST, na época chamada Patativa do Assaré, que era a escola de formação que eles tinham. Isso me ajudou a me desenvolver quanto sujeito, assim, né? Ter um pouco mais de jogo de cintura. Eu era um cara muito tímido, cara. Apesar de ter muita energia, eu era muito calado, tinha vergonha das pessoas, não sabia me colocar no... E o teatro, cara, ele me ajudou muito nisso, né? Me ajudou a me soltar, me ajudou a desenvolver intelectualmente. E eu acho que eles cumprem, o teatro, o cinema, e essas expressões artísticas, elas cumprem um papel político. Essa é a minha opinião. Mas eu queria saber a tua. Tu acha que o cinema hoje, ele cumpre, ou deveria cumprir um papel político na nossa sociedade? Com certeza, sem sombra de dúvidas.
né? A partir Bacurau, por exemplo, falando de Bacurau, já que a gente está, enfim, estamos aqui, é interessantíssimo como ele virou uma bandeira, sabe assim? Ele virou uma bandeira assim da galera, vamos resistir, porra, que massa, sabe assim? Porque de uma certa maneira a gente se sente oprimido demais com essa atual conjuntura social política que a gente está vivendo. Sabe assim, eu já chorei bastante de tanto de merda que eu vejo esse presidente falar. Sabe assim, e é muito triste, sabe? É muito triste porque a política nacional parece que virou uma guerra de torcidas, sabe? Assim, de futebol. Parece que é um lado A e lado B, sabe? Sem pensamentos, sabe? Sem uma questão filosófica mesmo, sem debate, sabe? Para ver quem é mais certo que o outro. Tanto um querendo defender uma história, o outro querendo defender. Aí quando você coloca uma opinião, aí vem outro falando de uma coisa que não tem nada a ver, sabe? Assim, enfim, virou-se uma coisa que não dá para se discutir mais a política, né? Infelizmente, assim, dá-se se a gente começar de uma maneira A saber discutir, né? De Isso. maneira respeitável. Isso, que eu acho que está difícil entre muitas pessoas, né? Mas paciência, vamos tentar. Eu sou muito adepto ao diálogo e à escuta. Eu sou adepto a isso. Então, eu acho que sim, que para a cultura, acho que a arte é muito importante porque ela faz a gente pensar, faz a gente discutir, faz a gente ter o livre-arbítrio de escolher o que a gente quiser, de fazer, né? Faz a gente ficar mais inteligente. Em que sentido a gente pode ler e usufruir daquela arte, de pensar, sabe, de explanar coisas que teu cérebro às vezes estava fechado e de repente você se amplia naquilo. Sabe assim, Tu abre a cabeça para novas abre muita pontos cabeça. de vista, né? Tem coisas que podem ser ruins e tem coisas que podem ser excelentes, entendeu? Não é obrigado você gostar de tudo também. Claro que não. Tem peças que eu acho ruim, tem filmes que eu acho ruim, mas de uma certa maneira acaba me movimentando, porque eu acabo vendo coisas diferentes, entendeu? Você acaba extraindo algum suco bom daquilo, sabe? Sim. Até mesmo para tu entender, né? Por que tu achou ruim? Porque deve ter um Exatamente. motivo pra tu achar ruim, pra tu achar bom. E eu tava colocando antes, tipo, eu achava o cinema nacional ruim por quê? Meu parâmetro era o cinema hollywoodiano, do Rambo matando todo mundo, nunca morri, enfim. Não era o Alto da Compadecida, rapaz. É muito louco isso, cara. É muito louco, cara. Então, eu acho que, de fato, o cinema brasileiro ele tem um papel fundamental a desempenhar aí, nesse próximo período, que eu acho que é justamente esse papel da consciência crítica, né? Abrir a cabeça das pessoas a pensar. Eu acho que a gente não precisa chegar. Não precisamos chegar dizendo assim, não, sou um conservador, sou um liberal, sou um comunista, sou um socialista. Não, cara, o papel que eu acredito que a cultura deve desempenhar é esse papel de fato de estimular, né? De implantar dúvida, de gerar aquela dúvida, para que o sujeito ele consiga ir atrás e correr atrás das respostas e enxergar as coisas com o seu próprio ponto de vista. Sim, com certeza, concordo plenamente. Falando um pouco mais de política, Cássio, tu acha que hoje Cássio no Brasil... Cássio. Eu vou mudando um pouco de Tomás, vai. a Cássio, o pacote, o Mariano. A Cássio, tu acha que o cinema brasileiro hoje ele sofre um risco, corre o risco de sofrer censura no próximo período, para além de não ter investimento? A gente viu aí alguns fatores que nos levam a ter um receio de uma censura mais forte no cinema brasileiro. A gente viu aí o filme Marighella, né? Dirigido pelo Wagner Moura. Isso já está acontecendo, né? Interpretado, né, pelo Seu Jorge. Eles não conseguiram lançar no Brasil, cara. E é incrível assim como que uma produção nacional não consegue ter espaço para nascer no seu próprio território. E tu acha que isso pode vir a acontecer com outras produções? Com certeza, cara. Essa é a resposta. Como eu te digo, assim, é muito nítido como não se quer mostrar trabalhos nacionais que fazem a gente entender um pouco mais de história, né? Assim,
O que o governo, atual governo, quer mostrar é um lado apenas e aquele lado imperialista dele, né? Assim, é fato como isso é concreto, né? Então, quando você traz outras coisas, é onde já está essa censura. Para mim, isso já é uma ditadura, né? Quando você censura algo que você não pode ver, né? Qual que é a dificuldade desse filme estrear, de passar, né? Lembrando que estamos falando de Marighella, né? Então, quando o nome do filme já se trata desse potencial, isso já surge um medo, né, nesse governo, né, de dizer o que é isso. Eu que não vou passar isso, porque enfim, vai denegrir a minha imagem, eu não quero e já censuram, entendeu? Então, para mim, isso é uma ditadura. As pessoas falam, mas ditadura não é quando estão os exércitos nas ruas e tal. Não, ditadura ela tem várias formas de ser. A ditadura, quando você está sendo censurado, quando você está sofrendo preconceito, quando você é o cidadão. Eu tenho vários amigos que são gays e lésbicas, enfim, que sofrem, que apanham na rua, né? Assim, que falam, seu lugar não é aqui, sabe? E por que não é aqui? Isso é que é revoltante. Isso, para mim, é uma censura de se viver na sociedade, sabe assim? Então, com certeza que outras produções nacionais, claro que podem correr o risco de serem censuradas, sabe assim? Já se está extinguindo ministérios, né? Os ministérios aí já estão diminuindo. Isso já é uma proposta do governo para calar mais ainda os artistas, né? O MEI, que é o microempreendedor individual, ele sofreu muitos ajustes no meio artístico apenas, né? Então é uma perseguição contra os artistas, sabe? É incrível o que está acontecendo assim. A gente tem que realmente abrir os olhos para isso. Uhum. Uhum. Pois é, situação difícil, essa que a gente vive assim no Brasil, né? Mas a gente tenta, né? Seja Sim, militante, sim. seja artista, seja, enfim, diretor, a gente tenta resistir a esse período de ódio, né? De conservadorismo. Mas, Aquino, eu queria que tu desse dizer para nós, assim, né? Quais são os próximos projetos que tu tem trabalhado aí, né? O que vem pela frente. A nossa galera gosta de spoiler aqui, né? Eu vou, antes de tu responder, vamos abrir aí, né? Para quem está nos assistindo, tá aberto para Boa, pergunta. boa. Então pode escrever as perguntas aí que a gente vai ler daqui a pouco. Tentem fugir um pouco do que já está escrito aqui, tipo Tomás lindo, baita artista, manda meu número para ele. Fujam dessas Ô, gente. coisas, tá? Porque isso já tem demais. Agora, queremos pergunta para ajudar o debate a fluir aí, por favor. Mas aí, diz para nós, como é que tá teu projeto de vida daqui para frente, né? O que tu tem pensado aí? Velho, tem muita coisa boa, graças a Deus, né? Tem muita coisa boa. Apesar da gente estar vivendo essa pandemia, né? E realmente muitas coisas pararam, mas eu tenho outros trabalhos que antes da pandemia eu fiz, né? Eu não Uhum, posso falar algumas coisas que eu vou estrear por causa de um contrato de sigilo que a gente sempre faz, sim. né? Que as produções exigem uma questão desse sigilo para poder, quando for estrear como um boom, enfim, eu acho que é maravilhoso, é bom isso. Mas eu posso falar de um Importante. filme que eu fiz em 2018, que provavelmente, dependendo do como ocorrer ainda esse ano, a ideia é estrear em outubro de 2020, mais ou menos, não sei se vai continuar nesse cronograma, que se chama Curral, um filme de Marcelo Brenan, que foi filmado em Gravatar, né? E esse filme, inclusive, tem um cunho político, ele fala sobre... eu não sei se eu posso até falar sobre esse filme, mas eu vou falar um pouco, né? Mas E tem foi gravado em Gramado? em Gravatar, em Gravatar. Gravatar é um interior de Gravatar. Pernambuco. Muito, muito Ah, massa boa. lá. Fala sobre política também o filme. Eu acho que, e sobre a questão da água, né? Que eu acho um absurdo ainda, em pleno século XXI, a gente ter que pagar para beber água. Sabe assim, tipo, Entendi. água não. E tem pessoas que não têm água, né? Jorra da Mas terra essa porcaria. não é, eu não entendo assim como, enfim, é muito louco, né? Tem Curral, então, tem outro longa que talvez saia também no segundo semestre, uma série para sair talvez nesse primeiro semestre,
né? E outros projetos de séries também que eu tenho me encaminhado para começar nesse ano e no ano que vem. Eu não posso falar os nomes por causa desse sigilo, mas são alguns trabalhos que vão vir aí, né? E tem outros longas também que eu espero que estreiem, mas vamos ver como é que vai estar o recurso financeiro para poder ter a finalização do projeto, né? Então, para a gente... a galera tá me pedindo aqui, eu recebi uma pergunta de uma menina, ela queria saber como que foi para ti interpretar o Pacote? Qual foi o sentimento que te gerou aquele personagem? Os desafios que tu teve de interpretar o Pacote, assim, né? Cara, é um personagem muito bacana, né? Assim, e difícil ao mesmo tempo. Eu conversei muito com Juliano e Kleber, que são dois grandes cineastas. E, enfim, na cabeça deles já é muita coisa construída, né? E eles são cinéfilos, assim, tipo, extremos, então tem muitas referências. E eu perguntei para ele, como todo o trabalho que eu faço, eu entro dentro desse campo de perguntas, de curiosidades, para saber referências que eles possam me passar, né? Então teve um filme que Juliano me passou, que é Os Imperdoáveis, com Clint Eastwood. Então vi muitas coisas de Clint Eastwood também, né? E como era um filme do gênero de western, né? Eu vi muita coisa de western, né? Então eu aprendi que o silêncio era o protagonista, né? Então eu comecei a construir esse personagem através do olhar, porque eu via que tinha muito olhar, né? Que o olho diz muita coisa, né? E em 2011 eu fazendo um curso de teatro físico, né? Do teatro que é um tipo de teatro, uma das escolas de teatro que existem, são várias camadas que tem, e dentro dessas tem o teatro físico. E eu estava fazendo teatro físico e teve uma mistura de teatro físico com dança butô. Era um curso que eu fiz em Campinas, na sede do Lume, que é um grupo de teatro de pesquisa que tem em São Paulo. E eu aprendi com o mestre Tadashi Endo de butô que ele falava que os olhos são as janelas da alma. Então eu fui nisso, né, para o personagem. Né? Eu fui para Pacote e fui nisso aí, né? E foi muito muito bom viver ele, porque eu ia para a cidade, ia tomar uma num bar, né? Sentava numa mesa de bar e começava a observar as pessoas também, como essas pessoas bebiam, me sentindo mais dessas pessoas, conversavam com todo mundo, sabe, assim, tentando enraizar mesmo meus pés em Parelhas, né? Que foi a cidade onde a gente viveu mais. E foi muito intenso viver esse personagem, porque ele é um anti-herói, né? Assim, que é um cara que fez muita coisa no passado. Depois, de repente, ele não quer mais fazer isso, né? Então ele não quer mais viver as coisas que ele quer esquecer esse passado, só que algo nesse presente e futuro dele faz com que ele tenha que voltar a ser quem ele era, né? Mas, ainda assim, ele não volta a ser quem ele era 100%, porque ele acredita numa mudança. Né? A beleza desse personagem é isso, é que eu acho que ele acredita na mudança. Enfim, eu acho que foi muito bom viver esse personagem, muito bom interpretar, foi um grande presente. Para o público, eu acho que foi muito bom, assim, né? E tu teve uma excelente interpretação. Eu acho que tu conseguiu trazer tudo isso que tu descreveu, de tentar ser essa pessoa silenciosa, porque dava para ver que o personagem ele era aquela pessoa calada, ao mesmo tempo também preocupada com, enfim, com as coisas ali. Eu acho que foi importante, assim, para o cinema nacional a gente ter esse elenco todo aí enganjado, né, em tentar fazer um excelente filme. Sobre, um pouco mais ainda, sobre Bacurau, cara. O que tu acha que são as mensagens subjetivas que o filme tentou passar e que pode ser que as pessoas não tenham pegado, ou que tu acha que são mensagens fundamentais do filme a serem destacadas, assim, né? Eu acho que as pessoas pegaram sim, velho. Acho que a maior de todas é a resistência. O quanto que é bonito a resistência de Bacurau, né? Assim, eu particularmente falando, adoraria que vivêssemos numa sociedade onde não seria necessário, onde não fosse necessário aquilo, né? A gente ter que pensar em resistir para sobreviver. Olha que trabalho você viver, né? Eu adoraria um mundo sem violência, adoraria um mundo em que a gente pudesse deixar a porta de casa aberta e, enfim, sair na rua, voltar. Dormir numa parada de ônibus. Sabe, viver. Adoraria um mundo que a gente pudesse viver.
né? Mas a gente tem que ter realmente as cautelas e os cuidados que os perigos nos oferecem, né? Mas eu acho que o maior recado que todo mundo acho que pegou é a resistência, né? Eu acho que é como importante a gente não ficar calado às vezes, sabe? Assim, eu acho que é importante a gente peitar, mas peitar de uma forma que não passe de uma ética social, né? Por exemplo, estou falando por mim. Eu não acredito que seja uma violência, né? E aí a gente vai entrar em vários outros aspectos. Mas, Tomás, se derem um tiro no teu ombro, tu vai revidar como? Se derem um tiro na tua mãe, tu vai revidar como? É muito difícil realmente pensar. Eu acredito que a violência só gera violência, né? Eu gostaria de que tivesse primeiro o diálogo e a escuta, né? Bacurau tentou esse diálogo e essa escuta. Foram oprimidos. Veio primeiro, ofereceram de ver o museu. Ofereceram depois, aí depois eles chegaram matando Flávio Maciel, e foram matando, e foram oprimindo, e foram cercando. E aí, de repente, quando você vê lá na cabana do Damiano, eles tentam ainda matar o Damiano, só que aí ele tem que, ou ele age ou ele morre, né? Ou ele se defende, né? Exatamente. E ele se defendeu com uma arma ali, né? Assim, então dá um tiro. E ele ainda chega para a Kate, que é a personagem que está no chão, ele ainda pergunta se ela quer viver ou ela quer morrer. Então são várias metáforas, né? Que eu acho que o filme mostra que se você vier sempre com bala, com tiro, com morte para cima de mim, vai ter bala, vai ter tiro, vai ter morte para cima de você. Sim. Eu acho que esse é um caminho que vai ficar eternamente se o mundo for assim. Se eu atiro em você, sim, alguém vai atirar em você, que vai atirar em você por vingança, que isso, por jogo, sabe? Não vai existir uma conversa, um diálogo. Não vai existir, sabe? Assim. Então, são várias mensagens, mas eu acho que a de resistência é a maior. Cara, boa. Para mim, uma outra mensagem que eu acho que casa com essa mensagem da resistência, que para mim é fundamental para qualquer sociedade, eu acredito que foi a organização que aquela comunidade ela demonstra, assim, a unidade, a forma com que eles se protegem, se cuidam e se organizam, né? Para mim, uma cena, cara, que fica muito nítida é quando a comunidade está recebendo as doações do prefeito. Daí eles estão vendo, ó, isso aqui, aí vai a dona Domingas lá e diz assim, ó, isso aqui é um remédio, a tarja preta. Exatamente. Ele causa isso, isso e aquilo. Vocês querem ou não querem? Tipo assim, então todo esse processo vivo, né, de organização social, que eu acho que aquela comunidade ela demonstra, eu acho que isso também para os dias de hoje, de pandemia de coronavírus, isso é uma baita lição, assim, né? Porque a gente sabe que a solidariedade, isso é para mostrar, cuidado... Isso é para mostrar exatamente como a sociedade ela é incrivelmente de livre-arbítrio para você escolher fazer suas opções, né? Aquele momento de triagem é isso, ela fala, eu não recomendo, mas o remédio está aqui, quem quiser provar pode pegar. Agora, uma coisa que Bacurau mostra também muito atual, e eu sempre venho falando isso nas lives e nas entrevistas que eu venho fazendo, é que ela não é uma sociedade perfeita. E eu acho isso muito bom de ser perceptível, porque como que podemos mudar isso, né? Então, a cena que eu estou falando é a cena em que Daisy está gritando que estão levando a amiga dela, Sandra, à força. Ela fala, estão levando Sandra à força, estão levando Sandra à força. É uma mulher e ninguém se prontifica em Bacurau. Sabe assim, ninguém vai ajudar. A única pessoa que tenta ajudar é Domingas. Né, que ela vai até o carro, fala com o prefeito, diz, a menina não quer ir embora, né? E aí ela ameaça ele, né? Mas na verdade acaba deixando que ela vá. Mas eu acho que isso é um ponto-chave, onde esse machismo ainda muito forte aqui, onde, principalmente agora nessa pandemia que tem o isolamento social, as mulheres, tem algumas mulheres que ficam em casa com maridos que abusam, que batem, sabe assim. Então, isso é um problema muito grave que a gente tem que ver como solucionar, sabe assim. Parece que a cada 4 minutos morre uma mulher, né? E olha esse número, isso é muito, muito pesado. Então, eu acho que é uma cena de Bacurau que faz a gente refletir sobre, né? Importante, boa reflexão.
a mim me passou um pouco essa reflexão. Acho que é importante a gente indo fazendo esse bate-papo, indo destacando algumas mensagens que se passam. E olha que eu assisti. A primeira vez eu fui assisti 2 vezes, e agora para fazer essa live assisti mais 5 para indo me apropriando melhor. Assim, mas é porque eu já assisti 23, então eu já vi. Não, é bom. E cada uma das vezes que a gente vai assistindo, a gente vai tendo uma impressão diferente. Mas aqui, Tomás, a gente já está indo para os finalmente da nossa live. Ela já está chegando no nosso teto de 1 hora. Eu nem consegui ler o que as pessoas estão falando aqui. Eu queria tentar não dá, ler, mas... é muita coisa também. Mas assim, ó, a grande maioria passa meu número para ele, pergunta se ele tá solteiro, ele é muito lindo, coisas assim. Cara, quando anunciei que ia fazer essa live e tal, né, a galera começou a divulgar nas redes do Levante, comecei a divulgar nas minhas. Cara, o que teve de mensagem dizendo assim, ó, passa meu número para ele, assim, ó, sério, sem brincadeira nenhuma, foi muita. E eu fiquei de falar isso, não vou dizer os nomes, mas pelo menos para as pessoas se sentirem contempladas e participando dessa live. Tomás, para a gente ir encerrando e deixar tu descansar um pouco também, fazer tuas coisas, voltar a tocar tua viola, para esse povo que está em quarentena, e que está assistindo em casa em movimento, tu tem alguma sugestão de filme, de série, de documentário que tu acha importante, que seja, que traga de novo essa cara do cinema nacional? Tu acha importante as pessoas assistirem nessa quarentena? Tem alguma sugestão? Nossa, tem muito filme bom, né? Tem até outros filmes estrangeiros também, sem serem norte-americanos, né? Mas tem O Poço, que é um filme que tá no Netflix, que ele tem uma pegada social muito forte. Acho que é a mensagem muito importante. Tá gerando um debate também nas redes aí sobre ele, né? Nossa, é um filme muito forte. É muito forte mesmo, assim. Né? Tem a Democracia em Vertigem, para quem não viu, eu acho que é muito bacana de se assistir. Tem Estou Me Guardando para Quando o Carnaval Chegar, também um documentário de Marcelo Gomes, muito bom. Um documentário que fala de como essas pessoas vivem em Toritama, que é uma cidade do interior também de Pernambuco, que é uma das maiores produções de jeans do mundo, sabe? Assim, enfim, que eu acho que então, Estou Me Guardando para Quando o Carnaval Chegar. Acho que é muito bacana. Tem filmes antigos também, Tatuagem é um filme bom, né, que fala sobre a história de um grupo de teatro da década de 70, sabe, assim, de 60 e 70, como eles vivem naquela época, né? Enfim, tem muita coisa boa, para se assistir. Tem muitos livros também, eu tô lendo esse romance aqui. O que você tá lendo? Qual que é? Amor em Manhattan. Amor em Manhattan? É um romance. Eu terminei de ler Lavoura Arcaica, um filme também que é muito bom, um livro que é muito bom. Aí estou lendo esse Amor em Manhattan, depois vou ler Escola dos Deuses, que é outro livro bacana. Mas tem muita coisa boa, cara, para se ver, né? Quem puder ver, né? Acho que tem muitos filmes e muitos livros e muitas séries interessantes. Deixa eu ver de série. Pensar numa série aqui. Cara, uma série que eu achei legal, engraçada, assim, né? Que traz um debate de fundo, que é a série Atlanta. Atlanta é muito bom, muito bom. Atlanta cara, assim, foi a última série que eu tava assistindo, eu gostei pra caralho, assim, né? E tem várias questões do debate racial de fundo, né? Que permeiam a narrativa e o diálogo dos personagens, que eu acho incrível, assim, a forma com que ele traz, assim, né? Ele tenta bem descrever o dia a dia, assim, né? Tu tá do nada ali, tomando teu café, sei lá, vem alguém, sabe? E acaba praticando um ato de racismo. As pessoas que estão na tua volta não se dão conta disso, mas tu que tá ali no meio daquela situação, tu fica meio... Eu acho que isso é incrível. Cara, é muito louco, é muito bom como a Atlanta coloca, assim, é muito bom. Né? Na verdade, eu tive uma crise de... A gente está conversando aqui, uma crise de saber quem eu era quando eu era adolescente. Por exemplo, assim, se eu era branco, negro, sabe? Porque hoje em dia, lógico que eu me considero negro. Mas até chegar nesse patamar, porque quando eu tinha 17 anos, eu usava um Black Power. Eu também já tive um Black, rapaz. Eu usava um Black, era massa. Eu vou até tentar deixar crescer de novo. Usava um Black aqui e eu fui para um jogo de futebol com 2 amigos meus que são brancos, né? Um tem olho verde e cabelo estirado loiro, e o outro
tem um cabelo estirado preto, né? E 2 brancos e eu com eles para ver o jogo, né? E não sei quem já foi em campo de futebol, enfim, mas antes de você entrar, tem a revista policial, né? E aí, na revista, na fila, o meu amigo passou primeiro, depois passou meu amigo segundo, e quando eu fui passar, o policial me parou e falou assim: levanta a camisa. Então, ele não parou os meus 2 amigos, e na hora que eu fui passar, ele mandou eu levantar a camisa. E aquilo, para mim, eu vim entender depois de muito tempo, né? Porque a gente não percebe, a gente vive numa cultura que às vezes a gente não percebe o quanto que o racismo ele pode ser de várias maneiras, né? O preconceito pode ser de várias maneiras, né? E eu falei, cara, se eu fosse branco, eu nunca ia sofrer aquilo, sabe assim? Claro. Porque eu tive essa lucidez ali que 2 amigos meus não foram parados, né? Mas é claro, minha mãe é branca, meu pai é negro. Então, de uma certa maneira, geneticamente eu sou branco, né? Eu sou muito misturado, a gente é misturado. Mas enfim, cara, eu acho que tem muita coisa boa para assistir, muita coisa boa para ler, né? Coisas importantes para abrir a nossa cabeça. Tem a série Sintonia, que é uma série nacional muito boa também de se assistir. Boa. Acho que é uma série boa para a gente ver. Então, tem muita coisa boa. Tomás, e para a gente encerrar, tu tem alguma mensagem para deixar para esse povo que está nos assistindo aí? Alguma mensagem de otimismo nesse período de pandemia de coronavírus? Ou até mesmo uma mensagem ligando à área do cinema aí sobre como é importante a gente estar estimulando o cinema nacional e os artistas nacionais também, né? Vocês têm alguma mensagem relacionada a isso? Eu só tô levantando aqui. O que eu tenho a dizer a gente é foda. Viva, né? Leia, estude, pense, fale quando tiver que falar. Não se calem, sabe? Eu acho que falar é muito bom, né? Mas acredite também na escuta, né? Pergunte ao próximo se ele tá bem, sabe? Eu acho que tem um gesto muito sutil que às vezes a gente não faz, né? É de perguntar: e aí, tá tudo bem com você? Sabe assim, eu acho que perguntar se o outro tá bem já modifica a nossa vida, sabe? No caminho que eu, às vezes, quando podia sair antigamente, que eu ia na padaria ou que eu ia em qualquer outro lugar, ou andava na Paulista, eu me fiz um teste de falar bom dia, boa tarde e boa noite para as pessoas. Simplesmente por falar. Quando eu estava cruzando o caminho, eu falava boa tarde. E muitas pessoas tomavam um susto, né? Porque o boa tarde, que é uma coisa cordial de um dia a dia, virou uma coisa que ninguém dá hoje em dia. Né? Assim, uma coisa rara. E me surpreendeu muito quando uma senhora parou e falou, eu falei boa tarde, ela falou boa tarde. Aí ela riu e disse: engraçado como não se faz mais isso. E eu digo, é verdade. Então, isso já melhora a vida de uma pessoa, com certeza, sabe? Uma boa noite, uma boa tarde, um bom dia, enfim. Então, fale mais, converse mais, dialogue mais, sabe? Acho que é um bom caminho pra gente. Respire fundo e tudo vai dar certo. E eu queria agradecer aí a galera, né? Eu não consegui ler as mensagens aí, mas eu quero muito agradecer todo mundo que estava aí, que veio, que participou. O convite aí, Carlinhos, de vocês, do Levante aí, eu acho massa, né? Esse movimento, acho que tem que seguir, tem que ir para frente. É um levante muito bom, inclusive, como é que eu posso fazer para divulgar algumas coisas, para, né? Para a galera saber mais do meu Instagram, enfim, de ler mais sobre vocês. A galera da comunicação, depois desse teu pedido, óbvio que a galera da comunicação agora vai te botar lá na lista de transmissão do nosso WhatsApp, né? A gente trocou o WhatsApp, eu vou mandar pra galera, eles vão te botar na lista de transmissão. Mas para além disso, cara, eu acho que é importante essa aproximação aí, e a gente convidar para outros espaços também de bate-papo após essa pandemia, porque eu acho que a cultura, né? A gente no Levante acredita que a cultura, a arte, ela tem um papel fundamental na formação da consciência, né? Uhum. E fundamental também no processo de construção, de transformação social. Então, a partir disso, a gente vai querer muito contar contigo nos debates, né? Lógico, cara, com o que eu puder ajudar. Melhorar também, né? Dentro do Levante, a gente precisa de dicas, porque a gente trabalha com juventude nas periferias, nas universidades, nas escolas.
E quando a gente está atuando na periferia, eu aqui tô falando da Vila Cruzeiro de Porto Alegre, né? A gente tem um grupo aqui. Quando a gente atua aqui, cara, é muito importante, eu vejo a diferença que faz essa juventude ter acesso à cultura, né? Estar em espaços, estar desenvolvendo, estar participando, né? Seja do teatro, da música, enfim, para o seu desenvolvimento intelectual. A gente vai precisar da tua ajuda para pensar várias coisas, fazer debates, enfim. Vamos nessa, cara. Nossa No que eu galera puder vai. ajudar, estamos aí. Eu acho que enquanto artista comunicador, acho que o nosso papel também é o que puder fazer para ajudar o próximo, sabe? Assim, não tem essa de criar uma barreira, sabe? Assim, acho que tem que ir para cima mesmo. Né? E quem quiser, pessoal, que estiver aí ouvindo e tal, mandar uma mensagem via direct, também, assim, são muitas mensagens, eu vou tentar ler. Mas no que eu puder ajudar também, né, no sentido de quem quiser fazer alguma proposta, uma coisa nesse sentido, acho que vale a pena a gente estar junto, né, da gente refletir sobre isso. Segue Tomás Aquino no Instagram aí, galera. Não sei se ele tem Twitter, pode divulgar. É. Segue o Levante Popular da Juventude, segue o Carlinhos. E vamos seguindo nesse bate-papo aí sobre a cultura e o cinema nacional. Foi muito Tomás, bom, cara. muito obrigado, cara. De coração aí, valeu por aceitar o convite. Tu é um cara genial, assim, eu acho que é importante a gente ter figuras que representam o cinema nacional, trazendo esses debates da importância, né, do cinema nacional com a política brasileira. Que massa, cara. Obrigado. Valeu. Para vocês que ficaram acompanhando a gente, esse foi o nosso Em Casa em Movimento. Muito obrigado por todo mundo que tem acompanhado e até a próxima. Valeu!